Quando Moisés se aproximou de uma sarça ardente no deserto, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser transformada para sempre. Aquela voz que chamava seu nome não era apenas um som distante, mas uma manifestação concreta do Deus vivo. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, lemos a declaração que ressoaria ao longo dos séculos: Eu sou o que sou. Fique comigo até o final, pois esse encontro com Deus pode mudar sua maneira de enxergar tudo ao seu redor. A chama que revela a eternidade, a sarça que queimava sem se consumir, descrita em Êxodo, capítulo 3, é uma cena que desperta admiração e assombro. Moisés, enquanto cuidava do rebanho de seu sogro, deparou-se com aquele fenômeno que desafiava as leis naturais. Nesse instante, o extraordinário irrompeu no comum. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome e, tomado de reverência, retirou as sandálias diante do sagrado. Nesse encontro, a primeira lição é que Deus revela sua santidade. O local onde Moisés estava não se tornara santo por algum poder humano, mas porque a presença de Deus se manifestava ali. Ao longo de toda a narrativa bíblica, observamos esse padrão. Onde Deus está, algo se transforma. Quando Ele habita em nosso meio, passamos a experimentar um vislumbre de sua eternidade, que não se submete aos limites do tempo ou da matéria. Após contemplar a sarça que não se consumia, Moisés ouviu um chamado que parecia inalcançável. Libertar o povo de Israel do jugo do Egito era uma missão muito além das capacidades humanas. Ele questionou sua própria identidade perguntando: Quem sou eu para ir ao faraó? Êxodo capítulo 3, versículo 11. Nesse momento, Deus não respondeu elogiando a força ou a eloquência de Moisés, mas assegurou-lhe sua própria presença. A resposta de Deus ao temor de Moisés demonstra que o Eu Sou não depende de recursos humanos. Quando Ele promete estar conosco, sua autoridade e soberania se tornam a base para enfrentarmos qualquer desafio. Nossos medos não desaparecem com simples motivação pessoal ou autoconfiança. Eles se dissipam quando compreendemos que o Criador do universo caminha ao nosso lado, sustentando-nos com sua mão poderosa. O Deus que é eterno e imutável. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, surge o ponto central: Eu sou o que sou. Essa afirmação não é um mero jogo de palavras, mas a revelação de que Deus não depende de nada para existir, pois Ele é a fonte de toda a vida. Enquanto os deuses do Egito necessitavam de altares, mitos e estátuas para serem reconhecidos, o Deus de Israel transcende qualquer limitação. Ele não foi criado, Ele mesmo é o Criador, aquele que subsiste por sua própria essência. Ao declarar Eu sou o que sou, o Senhor mostra que não se encaixa em rótulos ou definições humanas. É um lembrete de que Ele permanece sempre fiel, inabalável e imutável, mesmo enquanto o mundo se altera constantemente. Essa revelação é tão profunda que ecoa no Novo Testamento quando Jesus declara: Antes que Abraão existisse, eu sou. João, capítulo 8, versículo 58. Com isso, ele assume a mesma identidade divina, convidando-nos a reconhecer sua natureza eterna. O Deus que age no tempo certo, a história da libertação de Israel do Egito não começa quando o povo clama, mas quando Deus decide agir. Em Êxodo capítulo 2, versículos 24 e 25, vemos que ele ouviu o clamor dos israelitas e se lembrou de sua aliança. Essa lembrança não significa que Deus havia se esquecido, mas que ele havia determinado um momento exato para intervir. Tudo estava sob seu controle, e a primeira manifestação ao libertador escolhido ocorreu justamente na sarça em chamas. Esse Deus que toma a iniciativa é o mesmo que, ao longo da Bíblia, se aproxima do pecador para oferecer graça e redenção. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A compaixão divina não é passiva, mas ativa.
Ela rompe barreiras, resgata cativos e convida cada pessoa a experimentar a liberdade que somente o Eu Sou pode conceder. O Deus que governa sobre tudo, quando Moisés questionou como o povo reagiria ao seu anúncio de que o Deus de seus antepassados o havia enviado, Deus simplesmente lhe concedeu sinais para demonstrar seu poder. As pragas que se abateram sobre o Egito não foram meras calamidades aleatórias. Em cada uma delas, o Eu Sou demonstrou sua supremacia sobre as divindades egípcias, que estavam associadas a elementos naturais como o rio Nilo, o sol e a fertilidade. Com cada praga, Deus revelava que todo o poder que o Egito julgava possuir era, na verdade, limitado. Os falsos deuses não puderam reagir. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, o Senhor declara que executaria juízos contra todos os deuses do Egito. O propósito não era apenas punir a nação opressora, mas também demonstrar que o Eu Sou é soberano sobre tudo aquilo que o homem idolatra. Quando Deus se manifesta, nenhum outro suposto poder permanece de pé. O povo de Israel não possuía exércitos treinados nem armamentos sofisticados para enfrentar o Egito. Seu único recurso era confiar no Deus que havia prometido libertá-los. A Páscoa, descrita em Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 28, foi instituída como um memorial do livramento. O sangue do cordeiro, aplicado nos umbrais das portas, simbolizava a fé na palavra divina de que o anjo destruidor passaria adiante. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, o desespero os envolveu. Mas Deus mais uma vez demonstrou que não existe barreira grande demais diante de seu poder. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, Moisés proclama: "Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor." Quando as águas se dividiram, o Eu Sou revelou que seu poder criador, que separou as águas e a terra no princípio, continuava operando na história para resgatar seu povo. Uma das maiores evidências do zelo divino está na travessia de Israel pelo deserto. Eles foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, conforme descrito em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Essa manifestação visível mostrava que Deus não apenas liberta, mas também permanece ao lado de seus filhos ao longo do caminho. No deserto, Israel sentiu fome e sede, mas Deus proveu tudo o que precisavam, enviando maná e fazendo brotar água da rocha. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés relembra que o Senhor os alimentou com maná para que compreendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. O Eu Sou não abandona aqueles a quem escolhe, e sua presença garante sustento e direção mesmo nos lugares mais áridos. No Monte Sinai, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, conforme registrado em Êxodo capítulo 20. Essas palavras serviriam para moldar a relação do povo com o Senhor e também uns com os outros. A lei não era uma simples lista de restrições, mas a expressão do caráter santo daquele que se revelou como Eu Sou. Cada mandamento indicava a harmonia que Deus desejava estabelecer. Israel deveria ser um povo distinto das demais nações, vivendo para refletir a santidade divina. Se por um lado a lei revelava o padrão de justiça do Senhor, por outro, mostrava a necessidade de sua graça. Apenas confiando plenamente no Deus eterno, eles teriam forças para obedecer. O propósito da lei não era tornar o ser humano autossuficiente, mas levá-lo a depender da infinita bondade do Eu Sou. Logo após a grandiosa manifestação divina no Sinai, algo surpreendente aconteceu. O povo, impaciente com a demora de Moisés, construiu um bezerro de ouro para adorar, conforme descrito em Êxodo, capítulo 32. Esse ato de idolatria revelou como o coração humano tem a tendência de substituir o eterno pelo passageiro. Mesmo depois de testemunhar milagres, Israel se voltou para uma imagem sem vida, criada por mãos humanas.
Quando Moisés confrontou essa idolatria, ficou evidente que o Eu Sou não divide sua glória com falsos deuses. O pecado de fabricar ídolos seria repetido muitas vezes ao longo da história de Israel, mas Deus, em sua paciência, sempre chamaria seu povo ao arrependimento. Esse relato continua sendo um alerta para nós, pois ainda hoje somos tentados a buscar segurança em coisas temporárias e a esquecer o Deus eterno. Ao longo de toda a Escritura, o Senhor reforça que não há outro Deus além dele. Em Isaías, capítulo 45, versículo 5, lemos: Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Essa exclusividade não é um capricho divino, mas a declaração de uma verdade absoluta. Não existe outro ser que possua a vida em si mesmo como o Eu Sou. Quando Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6, ele reafirmou essa realidade, mostrando que a reconciliação com o Pai ocorre somente por meio dele. Os israelitas, libertos da escravidão, deveriam refletir esse princípio. O Deus que os tirou do Egito é o único digno de adoração, e nenhuma forma de idolatria poderia ocupar esse lugar. O Eu Sou não governa apenas o coração de seus servos, mas domina toda a história. Nos livros proféticos, vemos como Deus anuncia acontecimentos futuros, evidenciando que nada escapa ao seu conhecimento. Em Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10, ele declara: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Essa soberania não significa que o ser humano seja um simples fantoche. Pelo contrário, o Senhor convida cada um a participar de seus planos. No entanto, mesmo as ações motivadas pela maldade humana acabam sendo usadas para cumprir seus propósitos. Quando José foi vendido por seus irmãos, ele declarou: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Isso mostra que o Eu Sou governa cada detalhe da história. Nas páginas do Antigo Testamento, a palavra aliança aparece diversas vezes. Deus firmou alianças com Noé, com Abraão e com Israel. Em cada pacto, ele se comprometeu a agir e abençoar, apesar das falhas humanas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, está escrito: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança. A fidelidade de Deus contrasta com a inconstância do ser humano. Mesmo quando o povo quebrava sua aliança, o Eu Sou insistia em chamá-los de volta. No livro de Oséias, encontramos um retrato comovente desse amor que não desiste, ilustrado na relação do profeta com sua esposa infiel. O caráter imutável de Deus se manifesta em sua fidelidade, oferecendo esperança de restauração para todos os que se arrependem. O Antigo Testamento aponta constantemente para um Messias que viria para trazer libertação definitiva. Isaías, capítulo 53, descreve o servo sofredor que carregaria sobre si as iniquidades de muitos. Deus não apenas agiu no passado, mas preparou o futuro para a redenção. Esse mesmo Deus que falou com Moisés já estava preparando o caminho para enviar seu próprio Filho ao mundo. Quando Jesus veio à Terra, ele não apenas proclamou o reino de Deus, mas encarnou a própria presença divina. Nos evangelhos, a expressão Eu Sou aparece repetidas vezes. Ele declarou: Eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. E Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Essas palavras não são simples metáforas, mas a confirmação de que ele compartilha da mesma identidade do Pai Eterno. Com a encarnação de Jesus, temos a culminação da revelação divina. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O mesmo Deus que se identificou como Eu sou o que sou agora andava entre os homens
tocava os enfermos e consolava os aflitos. A eternidade irrompeu no tempo, mostrando que o plano divino sempre foi se aproximar de sua criação. Ao morrer na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados e destruiu a barreira que nos separava de Deus. Em sua ressurreição, vemos a vitória sobre a morte, revelando que nada pode deter o autor da vida. Por meio de Cristo, Deus oferece salvação a todos os que creem. Isso não se trata de uma teoria abstrata, mas de uma mudança real que começa no coração e transforma toda a vida. Quando compreendemos a santidade de Deus e nossa condição pecadora, o arrependimento se torna inevitável. João Batista preparou o caminho para Cristo proclamando: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Mateus capítulo 3, versículo 2. A presença de Deus revela nossas falhas, mas também nos abre a porta da graça. O arrependimento não é um gesto de desespero, mas de rendição. Reconhecer o pecado e voltar-se para Deus é encontrar o caminho da restauração. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, Pedro anuncia: "Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados." A mesma voz que se dirigiu a Moisés no deserto hoje nos convida ao retorno, garantindo perdão e uma nova vida. Ao depositarmos nossa fé em Cristo, recebemos o Espírito Santo, que passa a habitar em nós. Essa presença real e constante é o próprio Deus moldando nosso caráter, iluminando nossa compreensão e fortalecendo nosso ser. No livro de Atos, capítulo 2, durante o Pentecostes, os discípulos vivenciaram o poder capacitador do Espírito, que lhes concedeu ousadia para proclamar o Evangelho. O apóstolo Paulo ressalta em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. Dessa forma, o mesmo Deus que um dia declarou: "Eu sou o que sou", não apenas se manifestou externamente, mas deseja agir dentro de nós, tornando-nos novas criaturas. Cada cristão se torna um templo vivo, onde Deus faz morada. O sacrifício de Cristo estabeleceu uma nova e eterna aliança, como registrado em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Diferentemente dos pactos do Antigo Testamento, que evidenciavam a necessidade de sacrifícios contínuos, a entrega de Jesus foi completa e definitiva. Agora, temos acesso direto ao Pai, sem a necessidade de rituais ou intercessão de sacerdotes terrenos. Essa nova aliança não cancela a revelação anterior, mas a cumpre plenamente. Deus continua sendo santo e soberano, mas o véu que nos separava de sua presença foi rasgado, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículo 51. Podemos nos aproximar dele com confiança, certos de que somos recebidos como filhos amados. Quando Jesus afirmou: "Eu sou a videira, vós sois os ramos." João, capítulo 15, versículo 5, enfatizou a importância de permanecermos unidos a ele. Sem essa conexão, não há vida espiritual genuína. Dependemos dele para cada resposta da fé, cada passo da caminhada cristã e cada vitória contra o pecado. Permanecer em Cristo é uma atitude diária de dependência, reconhecendo que tudo o que realizamos para Deus só tem valor se Ele mesmo estiver dirigindo. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo declara: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa força não vem de nós, mas do próprio Deus. Todo fruto que produzimos é resultado de sua vida fluindo dentro de nós. As Escrituras anunciam a volta de Cristo. Ele prometeu regressar para buscar seu povo e estabelecer novos céus e uma nova terra, onde reinará a justiça, conforme registrado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Essa promessa nos enche de esperança em meio às incertezas do mundo. Deus não está restrito ao passado ou ao presente. Ele governa também o futuro. O livro do Apocalipse, capítulo 21, descreve a visão de João, na qual Deus enxugará toda lágrima e a morte, o sofrimento e a dor deixarão de existir. Esse futuro glorioso representa a consumação do plano divino.
A voz que falou a Moisés continua ressoando até que tudo se cumpra e o mal seja definitivamente derrotado. A igreja é formada por aqueles que foram transformados pela mensagem de Cristo. Em Atos, capítulo 2, vemos que os primeiros cristãos viviam em comunhão, partilhavam suas refeições e oravam juntos. Eram fortalecidos pelo Espírito Santo e testemunhavam com ousadia. Essa comunidade não tem sua base em tradições humanas, mas na pessoa viva de Jesus, que é o cabeça da igreja, como ensinado em Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Quando nos reunimos como corpo de Cristo, experimentamos a graça de Deus em conjunto. Louvamos, oramos, aprendemos e amadurecemos espiritualmente. Os dons espirituais são concedidos para edificação mútua. Essa convivência é uma antecipação do que nos espera na eternidade, quando finalmente veremos Deus face a face. Jesus nos incumbiu de fazer discípulos de todas as nações, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19. Aquele que declarou "Eu sou" não conhece barreiras geográficas ou culturais. Seu desejo é que toda a humanidade conheça sua graça redentora. A missão da igreja é proclamar esse Deus vivo que se revelou de maneira definitiva em Cristo. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, somos lembrados de que receberíamos poder ao sermos revestidos pelo Espírito Santo e nos tornaríamos testemunhas até os confins da terra. Assim como Moisés foi enviado ao Egito, somos enviados ao mundo. A mensagem permanece a mesma. Há um Deus que é "Eu sou o que sou" e que concede libertação a todos que se voltam para Ele. A jornada cristã não está isenta de desafios e questionamentos. Abraão, Moisés, Davi e muitos outros passaram por momentos difíceis, mas em cada provação encontraram em Deus a força para prosseguir. Sua fidelidade continua inabalável, mesmo diante de nossas fraquezas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, lemos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse versículo expressa a realidade atemporal daquele que se revelou a Moisés. Ele não muda, não abandona seus filhos e jamais falha em suas promessas. Apegar-se a essa verdade nos capacita a enfrentar tribulações com coragem e esperança, sabendo que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua atuando em nosso favor. Conhecer a Deus não se resume a um aprendizado intelectual, mas é uma experiência que transforma completamente a maneira como enxergamos a vida. No livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24, encontramos a advertência de que o sábio não deve se orgulhar de sua sabedoria, nem o forte de sua força. Esse ensinamento aponta para o verdadeiro centro da sabedoria: compreender quem é o Senhor. Esse conhecimento divino dá sentido e propósito à nossa existência, pois revela que há um Criador que segue atuando em sua criação. Muitas pessoas dedicam a vida a procurar realizações que preencham o vazio interior. Buscam satisfação em conquistas materiais, formações acadêmicas avançadas ou relações interpessoais. No entanto, a verdadeira felicidade surge ao reconhecer que Deus deseja caminhar ao nosso lado. Quando entendemos que Ele não apenas criou o universo, mas também se importa com cada detalhe de nossas jornadas, descobrimos uma alegria que as conquistas deste mundo jamais poderão proporcionar. Nas Escrituras Sagradas, percebemos que esse Deus que se revelou a Moisés é próximo, presente e repleto de compaixão. Enquanto muitos naquela época imaginavam divindades distantes, a palavra retrata o Senhor que desce para libertar seu povo. Em Êxodo, capítulo 3, ele escuta o clamor dos oprimidos e se manifesta para trazer libertação. Compreender que esse mesmo Deus continua agindo nos dias de hoje transforma a maneira como encaramos os desafios que surgem à nossa frente. No livro de Salmos, capítulo 139, Davi expressa admiração pelo fato de Deus conhecer cada pensamento e cada palavra antes mesmo que sejam ditos. Esse conhecimento profundo
demonstra um Deus íntimo e cuidadoso, e não uma entidade fria que governa de forma distante. Quando nos abrimos para esse relacionamento, descobrimos que a verdadeira alegria nasce ao entender que nunca estamos desamparados. Esse Deus, que conhece nossas fraquezas e receios, também supre cada uma de nossas necessidades. A felicidade de conhecer quem Deus é também fortalece nossa confiança na identidade que possuímos. Se fomos criados à imagem e semelhança de um Deus santo, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, isso significa que temos um valor incomparável e um propósito divino. Não somos frutos do acaso. Nosso valor não está condicionado ao que fazemos, mas àquele que nos criou e ao que ele declara sobre nós. Dessa forma, a opinião dos outros se torna secundária e passamos a encontrar contentamento na verdade eterna. À medida que nos aprofundamos nesse relacionamento, experimentamos crescimento espiritual. A busca pelo conhecimento de Deus nunca tem fim, pois ele é insondável em sua grandeza. Em Efésios, capítulo 3, versículos 18 e 19, Paulo expressa seu desejo de que os cristãos compreendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Algo tão vasto que ultrapassa nossa capacidade de compreensão total. Esse entendimento nos conduz à humildade e reverência diante da imensidão de Deus. A alegria mencionada aqui não se resume a uma euforia momentânea, mas trata-se de uma satisfação duradoura, que se apoia na presença de um Deus fiel. Mesmo em momentos de tristeza, a certeza de que Ele nos ama e nos acompanha traz alívio para a alma. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, o povo de Deus é recordado de que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa exortação continua viva nos dias atuais, pois Deus não muda. Ao conhecermos o Criador, aprendemos a amar o que Ele ama, a valorizar a justiça, a compaixão e a verdade. Esse conhecimento gera uma transformação profunda em nossas atitudes e prioridades. Por isso, a vida cristã não consiste em um conjunto de regras sem sentido, mas é o resultado de um relacionamento autêntico com aquele que reina. Nessa fonte inesgotável, encontramos a alegria plena, capaz de iluminar até os períodos mais sombrios. Para avançar nessa caminhada, a leitura da palavra, a oração sincera e a reflexão sobre o caráter de Deus fortalecem nossa comunhão com Ele. Não se trata de um exercício teórico, mas de uma vivência diária de aproximação. Sempre que buscamos conhecê-lo melhor, Ele próprio se revela a nós de maneira mais profunda e pessoal. E a alegria desse processo se renova à medida que percebemos que o Deus soberano escolheu estar ao nosso lado, sustentando-nos com sua poderosa mão. Nos tempos atuais, o ritmo acelerado da vida, as exigências do trabalho, o receio diante das crises e a incerteza sobre o futuro geram inquietação. Jesus, ao ensinar em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, destaca a contradição entre uma vida ansiosa e a confiança no Pai. Ele menciona as aves, que não semeiam nem colhem, mas são cuidadas por Deus, e os lírios do campo, que crescem sem esforço e ainda assim possuem uma beleza incomparável. Essa ilustração simples demonstra que se Deus cuida de toda a criação, com muito mais zelo sustentará aqueles que o buscam. A ansiedade frequentemente nasce quando tentamos controlar o que está além do nosso alcance. A recomendação bíblica não é para vivermos com descuido, mas para reconhecermos nossos limites e entregarmos a Ele os desafios que não conseguimos resolver. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, reforça essa ideia. Paulo orienta os cristãos a não se deixarem dominar pela ansiedade, mas a apresentarem suas petições a Deus com gratidão. Esse ato de entrega permite que experimentemos uma paz que vai além da lógica humana. Ao longo das Escrituras, encontramos exemplos de pessoas que, mesmo diante de cenários caóticos, depositaram sua confiança em Deus.
O profeta Elias viveu em um tempo de grande apostasia em Israel, quando os seguidores de Baal pareciam dominar o cenário, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 18. Apesar de sentir-se só, ele confiou que Deus não o abandonaria. Sua oração fervorosa no Monte Carmelo revelou uma fé que prevaleceu sobre o temor. O fogo que desceu do céu naquela ocasião foi um testemunho de que Deus continua presente, mesmo nos contextos mais adversos. A confiança que supera a ansiedade não se desenvolve instantaneamente, mas é fruto de uma caminhada diária com o Senhor. A cada experiência, aprendemos a depender mais dele. Os momentos de incerteza podem se tornar oportunidades para fortalecer nossa fé. Quando escolhemos lançar sobre Deus nossas preocupações, passamos a valorizar o que é eterno e compreendemos que nossa vida está nas mãos de um Pai que jamais falha. Essa dependência transforma a forma como reagimos às dificuldades diárias. Em vez de sermos dominados pelo medo, encontramos refúgio naquele que governa todas as coisas. No livro de Salmos, capítulo 46, vemos que a ansiedade cresce quando nos apegamos ao que é transitório. Mas, ao olharmos para as promessas divinas, lembramos que Ele é o mesmo Deus que sustentou seu povo no deserto, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões e fortaleceu os discípulos após a ressurreição de Cristo. A confiança que brota do conhecimento de Deus vai além do alívio imediato. Ela gera esperança no que Ele pode realizar em nós e através de nós. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ainda que no momento não compreendamos o propósito das dificuldades, essa certeza nos assegura de que Ele está no controle, transformando até os desafios mais intensos em testemunhos de fé. Além disso, a confiança que vence a ansiedade está atrelada à obediência. Quando aceitamos que Deus sabe o que é melhor para nós, passamos a viver de acordo com seus princípios. Essa disposição para obedecer gera sintonia entre nossos desejos e a vontade de Deus. Aos poucos, nossa motivação se alinha ao propósito de glorificar o nome dele, e o peso da incerteza começa a perder sua força. A paz que excede todo o entendimento não é uma teoria abstrata, mas uma realidade concreta que invade o coração daqueles que aprendem a entregar suas preocupações ao Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus afirma que a paz que ele oferece não é como a paz do mundo, baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma paz interior e inabalável, que fortalece a alma. Quando essa confiança se torna prática, a vida deixa de ser dominada pela inquietação e passa a ser conduzida pela certeza de que Deus está presente em todo o tempo. O Deus das Escrituras não é uma força impessoal ou um conceito abstrato. Ele se apresenta como aquele que escuta e responde, que fala e consola, que instrui e corrige. Sua revelação ao longo da história demonstra que ele deseja se relacionar de maneira íntima com suas criaturas. No livro de Gênesis, capítulo 12, ele chama Abraão para uma jornada de fé, revelando-se como um Deus que guia os passos daqueles que o seguem. Essa proximidade se manifesta de maneira ainda mais profunda quando Deus se faz carne e passa a habitar entre nós na pessoa de Cristo. Como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Servir a um Deus pessoal significa descobrir que nossas orações não são lançadas ao vazio. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, encontramos o relato de Ana, que sofria por não conseguir ter filhos. Sua súplica sincera é atendida e ela experimenta o cuidado divino ao receber a bênção de se tornar mãe de Samuel. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vemos relatos de pessoas que encontraram em Deus não apenas socorro, mas também um amigo fiel. Esse vínculo pessoal se fortalece na certeza de que o Senhor compreende nossas dores e alegrias.
No livro de Isaías, capítulo 53, é descrito o servo sofredor que carregaria sobre si as iniquidades de muitos. Séculos depois, Jesus cumpriu essa missão ao se identificar com nossas fraquezas. Ele sentiu fome, chorou e foi tentado, mas sem cometer pecado, conforme Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Isso significa que ele não apenas conhece nossas angústias em teoria, mas se compadece de forma real. Ao compreender que servimos a um Deus que se importa conosco, a vida adquire uma nova dimensão. Orar deixa de ser a repetição de palavras e se torna um diálogo genuíno com alguém que conhece o mais profundo do nosso ser. O salmista expressa essa certeza ao afirmar que Deus recolhe suas lágrimas em um odre, como se cada sofrimento fosse contado e valorizado, conforme Salmos, capítulo 56, versículo 8. Esse cuidado íntimo faz com que nosso serviço seja movido pelo amor e não por mera obrigação. Outro aspecto da bênção de servir a um Deus pessoal é a orientação que ele nos concede. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos encorajados a confiar no Senhor de todo o coração e a não depender de nosso próprio entendimento. Ele promete endireitar nossos caminhos à medida que o buscamos. Essa promessa nos livra da solidão de tomar decisões sem direção. Servir a Deus é contar com a sabedoria do Criador, que vê muito além do que nossos olhos podem enxergar. Essa relação pessoal e interativa também se manifesta no privilégio de sermos instrumentos de bênção. Quando entendemos que Deus age ativamente em nossas vidas, somos inspirados a agir como Ele agiria. Compaixão, hospitalidade e generosidade deixam de ser meros deveres religiosos e passam a ser reflexos do caráter de quem já experimentou o amor divino. No livro de Tiago, capítulo 2, vemos que a fé verdadeira não pode ser separada das ações. O relacionamento com Deus gera frutos concretos que testemunham ao mundo a bondade do Pai. A palavra de Deus reforça que essa conexão pessoal não está restrita a líderes religiosos ou a pessoas notáveis. Homens e mulheres comuns, como o pescador Pedro, foram chamados a seguir Jesus de perto. Esse mesmo convite se estende a todos que desejam uma relação sincera com o Criador. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o Senhor declara que está à porta e bate, e se alguém abrir, ele entrará e ceará com essa pessoa. Não há formalidades que impeçam essa proximidade, mas sim um Deus que deseja se relacionar conosco. Quando tomamos consciência de que Ele caminha ao nosso lado, nossa maneira de enfrentar desafios muda. Passamos a ver cada obstáculo como uma oportunidade de crescer em fé e confiança. Isso não significa que estaremos livres de problemas, mas sim que teremos a presença garantida daquele que conhece nossa estrutura e não permite que enfrentemos provações além do que podemos suportar. Servir a um Deus pessoal é desfrutar desde já das primícias de uma comunhão que se estenderá por toda a eternidade. A adoração verdadeira não é um evento isolado em um local sagrado, mas um estilo de vida que reconhece a grandeza de Deus. Em João, capítulo 4, versículo 23, Jesus revela que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa afirmação eleva a adoração a algo que vai além de cerimônias ou tradições humanas. Deus deseja um coração humilde e sincero, disposto a reconhecê-lo como soberano em todos os momentos. Olhando para o Antigo Testamento, vemos que o povo de Israel foi chamado a adorar ao Senhor não apenas no tabernáculo ou no templo, mas também no dia a dia. Os sacrifícios, festas e ofertas apontavam para um Deus que deseja ser honrado em todos os aspectos da vida. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5, somos instruídos a amar o Senhor com todo o coração, alma e força. Essa entrega total é a essência da adoração, pois envolve todo o ser.
No Novo Testamento, Paulo aprofunda essa compreensão ao escrever em Romanos capítulo 12, versículo 1, que devemos apresentar nossos corpos como sacrifício vivo. Esse gesto simboliza uma consagração que ultrapassa o momento do culto. A verdadeira adoração se reflete em nossa forma de tratar as pessoas, na honestidade em nossos negócios e na motivação por trás de cada tarefa. Tudo pode se tornar um ato de louvor ao Criador. Ao contemplarmos a Deus, percebemos sua majestade, misericórdia, justiça e fidelidade. Em Salmos, capítulo 103, Davi convida sua alma a bendizer ao Senhor, lembrando-se de seus benefícios. Esse exercício de trazer à memória o que Deus já fez enche o coração de gratidão e estimula uma adoração genuína. Nos dias de Jesus, muitos religiosos estavam preocupados com ritos externos, sem transformação interior. O mestre denunciou essa hipocrisia ao afirmar que o povo o honrava com os lábios, mas o coração estava distante, conforme Marcos capítulo 7, versículo 6. Essa advertência continua atual. A adoração não pode se limitar a aparências, mas deve brotar de uma consciência profunda de quem Deus é. A Bíblia deixa claro que o Deus que se revelou a Moisés deseja ser conhecido por todas as nações. Quando Jesus entrega a grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele enfatiza a responsabilidade de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer seus mandamentos. Esse chamado reflete o coração missionário de Deus, que não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, como afirma 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Compartilhar o nome de Deus não é impor uma crença, mas oferecer a verdade que liberta. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, Paulo questiona: como crerão naquele de quem nada ouviram? A fé nasce pelo ouvir da palavra. Assim como Filipe explicou as Escrituras ao eunuco etíope em Atos, capítulo 8, temos o privilégio de anunciar as boas novas a quem busca sentido para a vida. Somos embaixadores de Cristo, como Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Essa posição exige coerência, pois a mensagem que proclamamos deve refletir nosso testemunho. Embora possamos enfrentar desafios, o Deus que nos chama também nos capacita. Sua graça nos sustenta e a evangelização não depende de nossa eloquência, mas do poder da sua palavra e do seu Espírito. Servir a um Deus pessoal é um privilégio imensurável. Ele não é um ser distante, mas um Pai amoroso que caminha conosco, nos fortalece e nos convida a compartilhar sua verdade. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Com essa convicção, proclamamos Deus sem receio, confiando que Ele cumprirá seus planos em cada lugar onde sua palavra for plantada. Por fim, lembrar que Deus é eterno nos leva a refletir sobre nossa própria eternidade. As Escrituras ensinam que esta vida é passageira, mas que nossa alma foi criada para algo que ultrapassa o tempo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, lemos que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso explica o anseio que temos por algo grandioso. A boa nova é que esse desejo encontra resposta no Deus que não tem princípio nem fim. Jesus declarou: quem crê em mim tem a vida eterna. João, capítulo 6, versículo 47. Viver com essa perspectiva transforma nossa maneira de encarar desafios, perdas e até mesmo a morte. Em Cristo, a eternidade já se iniciou e a morte é apenas a passagem para a plenitude ao lado de Deus. Chegamos ao término desta caminhada contemplando aquele que disse a Moisés: eu sou o que sou, e que em Cristo se revelou de maneira ainda mais profunda. Esse Deus eterno, soberano e próximo, nos chama a uma vida fundamentada na fé, na esperança e no amor. Não importa o quão ferozes sejam as tempestades que enfrentamos, Deus permanece inabalável como uma rocha firme.
Ele nos convocou para viver na liberdade que emana de sua presença, servindo-o com gratidão e anunciando que somente nele encontramos a verdadeira vida. O chamado que ressoa desde o deserto até os dias atuais continua vivo. Aproximemo-nos do Eu Sou com segurança, pois quem Ele é transforma quem nós somos e sua eternidade envolve nossas limitações, conduzindo-nos a um propósito grandioso. Se esta mensagem alcançou seu coração, lembre-se de que o mesmo Deus que falou a Moisés continua a falar conosco. Não hesite em compartilhar essa reflexão com alguém que precise conhecer a Deus. Que o Senhor fortaleça sua fé, guie seus passos e o mantenha firme até o dia em que estaremos face a face com Ele. A Ele seja dada toda a honra e a glória para sempre. Amém.